a palavra que está em Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Visão e livramento de Pedro. Desde ontem que o Senhor branda essa mensagem no meu coração. Eu já sei ela até um pouco de cor, né? Aí quando foi hoje, eu acordei na madrugada, fui orar. Pedro tinha sido preso, né? Só que tem uma coisa. Pedro foi preso porque ele levava o evangelho de Deus. Pedro não foi preso porque ele era um malfeitor. Pedro foi perseguido, todos os apóstolos foram perseguidos por levar o evangelho da verdade, por seguir a Jesus. E escute aqui, ó. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Gente, esse rei Herodes, pelo amor de Deus, ele era o capeta na terra. Porque ele não só prendia, né? Ele maltratava os prisioneiros com requinte de crueldade, né? Então esse Herodes, ele foi um rei, né? Um líder que ele maltratou muitos cristãos. Ele matou muitos cristãos, prendeu e maltratava, né? E aqui ele diz o quê? E matou a espada Tiago, irmão de João. Ele foi um desses, né? E ele foi um desses que matou Tiago, irmão de João. E ele fala aqui, e vendo que isto agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. É interessante que ele fazia as maldades dele e as pessoas se agradavam, hein? Como é que pode, né, gente? Alguém se agradar da maldade dos outros. Alguém se agradar por ver pessoas sofrendo. Então aqui, ó, esse Herodes, vendo que agradara aos judeus, continuou mandando prender, e prendeu a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. E, havendo prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Contínua oração. Quem estava aqui na live comigo às 4 da manhã sabe que eu falei que nós temos que ter vida contínua de oração. Você não tem que orar só quando o problema acontece, gente. Você tem que orar continuamente, todos os dias. Quando acordar, ora a Deus, clama a Deus, agradece a Deus, né? Louva a Deus, adora a Deus, gente. A oração, ela pode ser feita de várias maneiras. Louvando, você está orando a Deus. Conversando, você está orando a Deus. Através da palavra de Deus, você está orando a Deus. Então aqui, ó, a igreja sabia que Pedro estava preso. E o que foi que elas fizeram? Contínua oração. Então o que elas fizeram? Entraram em propósitos de oração, em guerra, né? Em batalha de oração pela vida de Pedro. E elas começaram a orar continuamente por ele, a Deus. Então, olha, qual é a função da igreja? A igreja que é eu e você. Orarmos, né, para que vidas sejam libertas, para que vidas sejam resgatadas, para que vidas sejam salvas, alcançadas. Temos que ter essa contínua oração. Lembra lá no início da live que eu disse, tem pessoas que pedem oração, mas não tem vida contínua de oração. Lembra que eu disse que eu mesmo falo que para Deus que eu oro muito pouco, que eu tenho que orar mais. Por que eu tenho esse entendimento que eu tenho que orar mais, gente? Por quê? Porque a gente está vendo as pessoas em luta. O que a gente vê são pessoas sofrendo, são pessoas desempregadas, são pessoas com câncer, são pessoas com dificuldades, são mães com tristeza com seus filhos, casais com problema,
Gente, a gente tem que orar muito mais. Não só orar, como jejuar, porque essa caixa de demônio sai com oração e jejum. O próprio Jesus falou. E tem muitas pessoas que oram, mas não jejuam, não tem vida de jejum. E você tem que ter prática de jejum para que essa caixa de demônios não tenha poder, não tenha força naquilo que você está orando. Então a igreja aqui ela estava em contínuo, né, em prática de oração, estava intercedendo por Pedro. E olha o que aconteceu. Bom dia. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, olha o que aconteceu quando a igreja orava continuamente. Continuamente, o que acontece? Elas não pararam de orar. Todo o tempo orando, todo o tempo orando. Olha o que aconteceu. Pedro dormindo entre dois soldados, com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então Pedro estava dormindo e os soldados estavam lá vigiando a Pedro, né? E ele ainda estava preso. Eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Preste atenção. Enquanto a igreja orava continuamente, o Senhor enviou um anjo aonde Pedro estava. Você está entendendo que quando você ora, Deus envia anjos aonde está teu esposo, aonde está teus filhos, aonde está tua esposa, na situação que você está apresentando a Deus. Talvez você ainda não entendeu isso e você tem uma vida pouca de oração. Por isso que eu digo, gente, às vezes as pessoas passam o dia todo em live, a noite toda em live, mas não passam o dia, a noite toda orando. Às vezes as pessoas ocupam o seu tempo com coisas que não vão libertar a tua família, que não vai te libertar, que não vai te dar a vitória. Ai, mãe, eu tenho que passar 24 horas orando. Não, mas você tem que ter uma vida contínua de oração. Você não pode orar somente quando aparecer o problema. Por quê? Porque nós estamos em guerra, gente, espiritual. O inimigo 24 horas está tramando contra você, tramando contra a família, tramando contra os teus netos, tramando contra o teu trabalho. Então, louvado seja o nome, como eu disse para vocês no início da live. Ontem eu estava dizendo: Deus, eu tenho que orar mais do que eu oro. Porque, gente, nós estamos nos finais do tempo, nos últimos tempos. A guerra espiritual está aí, o inimigo está fazendo de tudo para acabar com a tua vida espiritual, para acabar com o teu ministério, para acabar com a tua salvação, gente. O inimigo, ele quer tragar as almas sem salvação. Ele quer tragar a vida dos teus filhos, a vida da tua esposa que ainda não reconheceu que Jesus é o seu Salvador. A vida do teu esposo que ainda não reconheceu que Jesus é Salvador. O inimigo está aí 24 horas, enquanto você está brincando, curtindo, enquanto você está aí se divertindo, enquanto você está aí no teu lazer, o inimigo está tragando vidas. O inimigo está aí ceifando vidas. O inimigo está aí levando vidas sem salvação. Então a igreja, ela estava aqui em contínua oração, e o que foi que aconteceu? Deus enviou um anjo onde Pedro estava para libertar a Pedro. Então quando você está orando, Deus envia anjos para livrar teus filhos, livrar teu esposo, livrar tua esposa, para libertar você da prisão que você está vivendo, porque Pedro estava preso, não era verdade? Então, muitas das vezes, você está preso em situações, você está preso na depressão, você está preso aí em pensamentos negativos, você está preso em situações que você acha que não é prisão, né? Olha só os viciados.
Os viciados, antes deles se tornarem viciados, eles vão lá, conhecem o vício e acham que não vão ser prisioneiros do vício. Mas eles acabam sendo prisioneiros, escravo do vício, entendeu? Então, nós estamos aqui orando para que o Senhor envie anjos e liberte esses jovens da prisão, esse marido do adultério, essa esposa do adultério, esses jovens dessas prisões que estão vivendo. Hoje não é materiais, mas é prisão espiritual, gente. Então, em guerra espiritual, a tua oração, ela faz Deus enviar anjos para quebrar cativeiro, para libertar cativos. Aqui, Pedro, ele não estava numa prisão espiritual, né? Herodes tinha mandado prender a Pedro, estava se divertindo. Herodes estava se divertindo com a prisão dos apóstolos, com a prisão dos cristãos, com a morte dos cristãos. Esse Herodes não tinha coração, ele tinha uma pedra. O coração dele não era de carne, era de pedra, gente. Duro. Porque como é que pode um ser humano se alegrar com a morte dos outros? Como é que pode o ser humano se alegrar, gente? E a gente vê que nós estamos vivendo num tempo que as pessoas estão com o coração tão duro que nem o de Herodes. Meu Deus do céu, as pessoas estão com o coração endurecido demais, que desejam mal para os outros, que se alegram com o mal dos outros, que se alegram, né? Que nem Herodes se alegrava aqui com a morte dos cristãos. Em maltratar, além de prender, ele maltratava. Você sabia disso? Então, Herodes foi esse que maltratou a muitos e matou a muitos. Mas ele houve a sua condenação, né? E aqui, quando a igreja orava, Deus enviou o anjo para libertar a Pedro. Então, quando você dobrar os teus joelhos, né? Quando você dobrar os teus joelhos, lembra disso, que Deus está enviando o anjo para libertar, para livrar a tua família, para livrar o teu esposo, para livrar famílias, vidas, entendeu? Através da tua oração, anjos recebem ordem do Senhor para te abençoar, para abrir portas de prisões, gente. Esse anjo entrou aonde Pedro estava preso. Além dele entrar naquele lugar, ainda tinha os guardas, né? Ainda tinha os guardas. Mas eu quero dizer para você, quando Deus ordena, quando Deus dá ordem a teu favor, pode ter guarda, pode ter porta, pode ter corrente, pode ter o que for. O anjo vem e te dá a vitória. O anjo vem e abre porta. O anjo vem e quebra as correntes. O anjo vem e te livra de todo o mal. Você está entendendo o poder da oração, gente? Você pode orar. Você pode e deve e precisa orar. Nós temos que ter entendimento que nós temos que ter essa vida contínua de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia, continuamente, de joelhos dobrados, gente. De joelho, não era no carro, né? Se fosse nessa época, vamos dizer se Daniel tivesse aqui nessa época, tá lá dirigindo, orando, tá lá, né, em algum lugar tá orando. Não, Daniel, ele não só orava dirigindo, se fosse nessa época. Ele tinha um momento dele de 3 vezes ao dia, dobrar os joelhos na presença de Deus. Se Deus responde a tua oração, quando você está dirigindo, quando você está lavando louça, quando você está tomando banho, às vezes estou tomando banho e estou orando, estou falando com Deus e Deus está falando comigo. Imagine quando você dobra os teus joelhos na presença de Deus. Imagina isso, você se humilhar, dobrar os teus joelhos na presença de Deus. Imagine o efeito dessa oração. Tá entendendo, gente?
Então, anjos são enviados quando nós oramos, anjos são enviados em UTIs, pessoas que estão presas com câncer, que estão presas na enfermidade, no leito. Quando você ora, anjos são enviados nos cárceres para resgatar teu filho, para sair daquele lugar com o entendimento que lá não é lugar para ele, para a vida errada, para a vida do mal, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você ora, Deus envia anjo para livrar o teu filho que está no vício da morte, que está ali no vício ameaçado pela morte, pelos traficantes. Quanto testemunho de pessoas que foram livradas, né, da morte, porque sabe que tem uma mãe de oração. Pessoas são carentes de oração, né? Gente, nesse trabalho eu fico vendo como as pessoas precisam saber que elas não estão sozinhas na oração. Porque Deus, Ele ouve a oração de vocês. Quando nós não dormimos à noite, é porque Deus quer falar conosco. Deus, Ele quer se revelar a nós. Quando eu não durmo na madrugada, eu vou dobrar os meus joelhos, vou orar, vou meditar a palavra e de repente eu fico com sono. Você orou a noite toda. Se você louvou, meditou na palavra e está esperta, eu vou dizer para você uma coisa, Célia. Deus está dando grande livramento para alguém da tua família. Depois você vai ver o resultado. Porque que você não dormiu à noite. Porque quando eu não durmo à noite, que eu fico orando mais, né, de vigília, depois eu vejo o resultado, o porquê da vigília, entendeu? Então você vai ver que depois você vai ver o livramento de você estar acordada. Poderoso Deus, né? Ele é maravilhoso. E vamos continuar, gente. Então, quando você ora, anjos são enviados. Deus envia anjos para pelejar pela tua família, pelos teus filhos, pelo teu esposo, pela tua esposa, por tudo que você está orando. Coloca no teu coração quando você ora, Deus está enviando anjos para abrir porta, para quebrar cativeiro, para quebrar correntes. Louvado seja o nome do Senhor. E tem mais uma coisa, quando você ora, Deus te dá paz no teu coração. Gente, às vezes eu fico vendo que tem pessoas que dizem que oram, mas são pessoas sem paz, são pessoas aborrecidas, são pessoas que, meu Deus do céu, sinceramente, elas oram da boca para fora e não do coração, né? E não do coração para fora. Então, quando você orar, tem que ser com todo o teu coração, tá entendendo, gente? Porque a oração, ela nos dá paz, gente. Ela nos dá consolo, ela nos cura, ela nos dá refrigério. A oração, ela afasta o mal de perto de nós. Às vezes a gente vê pessoas que falam, irmã, eu orei, mas ore por mim, porque eu tô assim, eu tô assado, tô cozido. Por quê? Porque a tua oração não foi sincera. Gente, a gente tem que aprender a orar. Sabe qual é a oração que agrada a Deus? Não é a oração, pega o Salmo 91 e lê todinho, não. Não é pega o Pai Nosso e lê todinho, não. É quando você rasga o teu coração, reconhece teus erros, fala das tuas fraquezas para Deus, pede perdão para Deus. Às vezes, gente, as pessoas oram se achando melhor do que os outros e querem resposta de Deus, hein? E querem resposta de Deus. A gente tem que orar sabendo que nós somos necessitados, tanto quanto as pessoas por quem nós oramos. Eu sei as minhas necessidades, eu sei as minhas fraquezas, eu sei que eu necessito de Deus, tanto quanto as pessoas a quem eu estou apresentando, jovens, mães, casais, empresários, né? Viúvas, órfãos. Eu sou tão necessitada como eles. Porque tem gente que acha, porque orar se acha melhor do que os outros. Você acha que Deus recebe essas orações? Não recebe não, gente.
Quando eu oro, que eu apresento vocês, os pedidos de vocês, eu falo para Deus, Deus, eu sou tão necessitada como eles. Eu preciso tanto como essas vidas precisam. Em nenhum momento eu me coloco em condições de eu ser melhor porque eu oro. Pelo contrário, ontem eu estava dizendo para Deus, eu preciso orar muito mais ainda. Ainda estou orando pouco, eu estava dizendo para Deus. Estava pedindo perdão para Deus, né? Senhor, eu estou orando pouco, tenho que orar mais, entendeu? Então vamos continuar. Entendemos que quando nós oramos, Deus envia anjos para te livrar, anjos para te dar a vitória, anjos para acalmar a tempestade, o vento. Deus envia anjos. Quando Ele não envia, vou dizer uma coisa, Ele mesmo vai. Ele mesmo vai ao teu encontro e te dar a vitória. E disse-lhe o anjo, veste-te e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. Aí o anjo falou para Pedro, né? Para ele pegar a capa dele e seguir o anjo. Gente, não tem melhor coisa é nós seguirmos a Jesus. É nós sermos dirigidos pela palavra de Deus. É nós sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Porque se nós vivermos na nossa direção, gente, meu Deus, a gente quebra a cara. Mas se nós vivermos na direção de Deus, na direção da palavra, na direção do Espírito Santo, nós teremos boa direção. Nós teremos um caminho a percorrer sabendo que o Senhor está na tua frente, está na nossa frente. E o anjo estava aqui dizendo para Pedro, pega a tua capa e segue-me, né? E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. Olha só, interessante, né? Pedro estava dormindo, foi acordado pelo anjo. Pedro foi acordado pelo anjo. E o que aconteceu? Ele achava que estava tendo uma visão. Ele não achava que era real, que o anjo tinha ido até o cárcere para tirá-lo daquela prisão. Ele achava que aquilo não era real. E às vezes, né, tem gente que quando vê o anjo, elas acham que não é real. Você sabia disso? Tem pessoas que têm o dom da visão, quando vê anjos, acham que não é real. Insônia, para mim, é Deus querendo falar comigo. Se eu não fosse cristã, eu poderia dizer que eu estava com insônia. Mas como eu sou seguidora de Cristo, eu sei que falta de sono é Deus querendo que eu ore pela minha família, que eu ore por vidas, que eu ore por alguém para Ele dar o livramento. Quando eu não tinha vida de oração, eu achava que era insônia, mas cristão não tem insônia, gente. Não tem. O cristão, eu vou dizer uma coisa para você, ele faz vigília. Ontem eu estava fazendo vigília, entendeu? Ontem eu estava fazendo vigília, essa madrugada eu estava em vigília. Não era em insônia, mas era em vigília. Clama a mim e responder-te-ei coisas ocultas e firmes que não sabe. Nós que temos Jesus na nossa vida, à noite nós não temos insônia, nós fazemos vigília de oração. Por quê? Porque Deus quer livrar você, alguém da tua família, alguém que você ora, teus amigos, tuas amigas, eu não sei por quem você está intercedendo. Mas quando você não dorme à noite, não é insônia, é vigília. Agora, quando você não tem Jesus na tua vida, quando você não entende a palavra, aí você tem insônia, tá entendendo? Porque, gente, tem uns cristãos que eles dizem, eu tô com insônia, vou tomar remédio porque eu tô com insônia. Somos cristãos, gente. Nós não temos insônia. O Senhor, Ele está despertando a igreja dele para orar.
Pelo amor de Deus, Deus ele está despertando. Gente, nós estamos na batalha final. Nós estamos na vinda de Jesus. Gente, nós estamos num trabalho de parto. Você já viu a igreja em trabalho de parto, nas últimas dores? Vou dormir, gente, pelo amor de Deus. Você já viu alguém com dor dormir? As dores estão aumentando. Aí as pessoas querem passar a noite dormindo. Não passa, gente. Não adianta que não vai ficar. Se você é cristão, se você é a igreja, e se você fica a noite dormindo a noite toda, meu Deus do céu, tem que se converter. Tem que se converter, tem que ser a igreja. Gente, a verdadeira igreja de Cristo, ela está em trabalho de parto, ela está em vigilância, ela está em oração dobrada, em jejum dobrado. Por quê? Para que almas sejam resgatadas, para que almas sejam salvas, para que a nossa família volte para o caminho do Senhor, a tua família que está fora do caminho do Senhor. Se você quer a tua família na presença de Deus, então fica de vigília mesmo, fica em oração. E não te preocupa, porque Deus não vai deixar tu morrer de sono, não. Porque se fosse para morrer de sono, eu já estava morta, né? Ele vai renovar você, ele vai te renovar. Entendemos que nós que entregamos nossa vida para Jesus, nós não temos insônia. Nós temos vigília à noite, entendeu? Não é problema. Nem toda noite eu durmo a noite. Aliás, eu não durmo a noite toda. Tem horas que eu durmo, acordo, oro e volto a dormir. Eu não durmo direto. Eu já disse isso para Deus. Deus, eu nunca durmo direto. Eu tenho que acordar para dormir. Mas, gente, como é que a gente... Quando você sabe que alguém está sofrendo na tua família, que alguém está doente, que vidas estão sofrendo, você consegue dormir a noite toda? Você consegue dormir a noite toda? Sabendo que um filho teu pode ser tragado pela morte, sabendo que um teu esposo pode ser tragado pela morte, sem salvação, porque está afastado do caminho. Sinceramente, se você tiver alguma coisa acontecendo na tua casa, tu dorme a noite toda? Tá entendendo, gente? Então a igreja, ela não dorme a noite toda. Só dorme a noite toda aqueles que estão ali, né, na dormência. E o Senhor está despertando com tudo isso que está acontecendo, com esse furacão que teve aí. Com esse furacão que teve aí, foi uma madrugada que eu não dormi orando pelo um povo que eu nem sequer conheço, né? Porque eu não sou de lá, eu sou do Brasil, mas eu estava acordada orando por eles. E você viu ali que a força do furacão, ela foi diminuída. O estrago poderia ser maior. Deus deu um grande livramento. Um grande livramento. A misericórdia de Deus esteve naquele lugar. Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que aprender, gente. A gente tem que entender que a falta de sono é Deus querendo que você fique de vigília, em oração. Por quê? Porque o inimigo está tramando contra um filho teu. Com você está tudo bem. Mas alguém da tua família está precisando das tuas orações. Tá entendendo, gente? Estamos aprendendo. Ai, meu Deus, vamos continuar aqui. Deixa eu ver para nós encerrar, né? E disse-lhe o anjo: veste e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. E quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro. Além de Pedro ser livrado, né, da prisão, escute, havia outra porta de ferro, impedindo a saída de Pedro. Preste atenção como é que é o poder da oração. A igreja continua orando e o anjo trabalhando. Quando você está orando, o anjo está trabalhando por você para entregar a tua vitória, para abrir as portas. Pode ser até de ferro, não interessa, porque o Senhor abre a porta. Escute, assim tendo saído, percorrer uma rua e logo o anjo para a cidade, né, a qual lhes abriu a porta.
por si mesmo. Aquela porta de ferro foi aberta sozinha, gente. Olha o poder da oração. Se vocês soubessem o poder da oração, vocês oravam muito mais. Oravam muito mais. O poder que a oração tem de abrir portas, quebrar a corrente. Os anjos vêm te socorrer. Os anjos vêm te livrar. Os anjos vêm te servir, gente. Quando você ora, os anjos vêm ao teu socorro. Vai ao socorro da tua família. O que falta é as pessoas verdadeiramente ter vida de oração. Às vezes as pessoas têm vidas de trabalho. A sua vida não é uma vida de oração, não é uma vida contínua de oração. Nem que falem, né, que oram, mas Deus sabe que a sua oração não passa do teto, porque não é sincero. Tem paz. Quem tem vida de oração, gente, tem paz. O inimigo até tenta aborrecer, né? O inimigo vai lá tentar deprimir. Lembra que eu disse para vocês que ontem o inimigo estava querendo vir me deprimir. O que eu fui fazer? Fui orar, fui louvar, fui meditar a palavra. Passei o dia ouvindo o louvor da harpa. Passei o dia orando, entendeu? E pronto, o Senhor me consolou, tirou toda a tristeza do meu coração. Passei a madrugada também de vigília, tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor, mas aí você vê umas pessoas dizendo que ora, mas não tem paz no seu coração. Quando a pessoa está noutra cidade, gente, e eu sinto como o coração da pessoa está aborrecido, sem paz, tá entendendo? Aí eu fico olhando, né, aqui na live as coisas. Quando pensa que não, a pessoa vai e se declara que não está em paz, que não está em paz. Então, a oração te dá paz, te dá paz. A oração te socorre. A oração, o Senhor envia os anjos para tirar essas trevas que está perturbando a tua vida, o teu sono, a tua paz. Tá entendendo? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando vocês forem orar, só levanta dessa oração quando você sentir paz. Porque se você estiver orando e se levanta da oração perturbada, aflita, angustiada, não levanta. Fica lá de joelho orando. Até você sentir a presença de Deus, o anjo te tocando, te consolando, te renovando, te alegrando, te curando. Entendeu? Quantas pessoas que oram, gente, e o anjo vem e as cura. Não precisa nem pedir oração de ninguém. Porque elas orando, o anjo vem e as cura. Tá entendendo? Então, quando você for orar, aprenda a se levantar da tua oração quando você sentir o refrigério do Espírito Santo. Quando você sentir que o anjo te visitou e acalmou a tempestade, acalmou o vento, acalmou o teu coração, você se levanta da tua oração com a certeza da tua vitória. Você levanta da tua oração glorificando a Deus, adorando a Deus, tranquila, entendeu? Louvado seja o nome do Senhor, porque aquele que ora, o anjo sempre vai vir ao socorro. Você pode nem ver o anjo, mas você sente a presença dele, você sente o toque dele, você sente que ele está com você. Então, quando você for orar, gente, você tem que sentir que o anjo está com você. Porque se você dobra os teus joelhos, ora rapidamente e levanta do jeito que você se ajoelhou, pode ter certeza que a tua oração não passou do teto. Tua oração não chegou no céu. Porque quando a nossa oração chega no céu, vem socorro para nós. A igreja estava orando por Pedro. A igreja orava continuamente, a oração da igreja chegou aonde? Ao trono de Deus, e Deus enviou o anjo para libertar a Pedro.
Então nós temos que entender que quando nós orarmos, a nossa oração tem que chegar ao céu e o Senhor envia anjo para nos dar a vitória. Estamos entendendo porque às vezes os seres humanos vivem apressado. Tem pressa para comer, tem pressa para dormir, tem pressa para acordar, tem pressa para tudo. Às vezes os seres humanos só não têm pressa para sair das coisas erradas. Não se apressa para sair das coisas erradas. Os seres humanos têm pressa para trabalhar. Eu estou apressada, vou trabalhar, vou cuidar da casa, vou cuidar do menino. É uma pressa, tudo tem que ser apressado. Come apressado, mas eu quero é ver, ter pressa para ir orar. Ter pressa para ler a palavra, ter pressa para louvar, ter pressa para buscar a Deus, tem pressa para tanta coisa, né? São ansiosos, ansioso para casar, ansioso para ter dinheiro, ansioso para ter carro, ansioso para ter casa, é uma ansiedade na vida, mas não tem uma ansiedade de ter Deus na sua vida, de ter a presença de Deus na sua vida. Os seres humanos vivem apressados, vivem correndo, gente. Correm, pelo amor de Deus. Mas não correm para Deus, não correm para buscar a presença de Deus, não correm para ter a presença de Deus na sua vida. Disse-lhe o anjo, vamos lá. Então, a porta de ferro se abriu, né? Olha que maravilha. Ela se abriu sozinha, hein? Sozinha. E Pedro, tornando-se, disse agora: sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E Pedro, tornando-se assim, disse: agora sei verdadeiramente. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Olha aí, gente. Reunidos e oravam. Então não era só uma pessoa que estava orando. Todos estavam orando. Às vezes você vai para o templo, né? A gente se reúne num templo, não se reúne? Mas nem todos oram. Mas querem livramento, mas querem cura, mas querem suas bênçãos, mas querem resposta de Deus. Aqui a igreja estavam todos reunidos orando. Então, a maioria das pessoas vão para o templo. A casa de Deus é casa de oração, gente. A casa de Deus é casa de oração. Aí as pessoas vão lá para o templo, né? Que é na terra um lugar onde a igreja se reúne, os irmãos se reúnem em comunhão, mas nem todos estão em oração. Aí querem portas abertas, querem cura, querem livramento, querem um monte de coisa, mas não querem estar em oração junto. Principalmente agora nos últimos tempos, no círculo de oração, o que mais tem a minoria que ora. Mas olha a quantidade de pessoas que querem ser abençoadas, mas não querem se reunir com quem ora para orar. Na verdade, olha, tem um monte aqui na live comigo. Quem é que está em oração aqui junto comigo? Estão conversando, estão pedindo oração. Se estivesse só com o dedinho na tela orando junto comigo, muitas bênçãos aconteciam, muitos milagres, muitas maravilhas. Mas as pessoas estão conversando, né? Estão comentando todo o tempo, estão querendo tirar minha atenção da palavra, um isento para tirar a atenção da palavra. Então, olha, se nós estivéssemos aqui reunidos e você tivesse, Senhor, abençoa, Senhor, opera, Senhor, cura, Senhor, liberta, Senhor, resgata, Senhor, abre as portas. Se você tivesse aqui dentro dessa live, junto comigo, louvado seja o nome, e intercedendo junto comigo, podia ter certeza que ia acontecer muitas maravilhas aqui dentro dessa live. Mas só que o povo entra pedindo oração para conversar, para tirar minha atenção, mas para interceder junto comigo são poucos.
São poucos que estão aqui, unidos junto comigo, orando. Cura, Jesus, abençoa, livra, usa a tua filha naquilo que estão precisando. Abençoa essa mãe, que esteja em pensamento, entendeu? Que esteja em pensamento ligado com o Pai, não só entendimento, não só propósito, de que vidas sejam abençoadas. Então aqui ele viu que a igreja estava reunida, unida, orando. E aqui continua, ó. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Aí a menina alegre foi anunciar para os outros que Pedro estava batendo na porta. Olha aí, imagine quando você ora, que você vê resultado da tua oração. Dá alegria, não dá? Não dá alegria? Então a igreja estava orando e viu o resultado da oração. Mas, gente, a igreja estava junto orando. Não era um que orava, era toda a igreja.